Vamos lá, pessoal, para mais uma aula do nosso curso de plantio de açaí do zero. Vamos falar sobre o manejo no campo agora. Nossas mudas, seguindo a ordem das aulas aqui, elas já estão no campo, já sabemos como colocá-las no campo corretamente, elas já estão lá, só que a gente não pode simplesmente largá-las ali. Tem várias etapas de manejo que a gente precisa realizar corretamente, realizar adequadamente para que as nossas plantas se desenvolvam e produzam o que a gente está esperando, certo? Dentre essas etapas de manejo do plantio, pessoal, a gente pode citar algumas delas. Por exemplo, controle de plantas daninhas, remoção/seleção de perfilhos, tá? Em um certo momento é a remoção e a partir de um outro momento já é a seleção, tá? Então, por isso que tem essa diferença de nomes, tá? Nós temos o desbaste das folhas secas, que é uma etapa muito importante também. Aí já entra adubação, controle de pragas e doenças, irrigação, colheita, tá certo? Então, essas aqui são as etapas de manejo no campo. Nessa nossa aula aqui, nós vamos falar das três iniciais, tá? Do controle de plantas daninhas, da remoção e seleção de perfilhos e do desbaste de folhas secas. Nós vamos ter aulas específicas sobre adubação, sobre controle de pragas, sobre a irrigação e sobre a colheita, tá? Então, essas outras etapas, essas quatro últimas, nós vamos ter aulas específicas sobre isso. Mas nessa aula aqui a gente já vai começar a falar sobre essas três primeiras. Então vamos lá começar logo pelo controle de plantas daninhas, que é a primeira etapa de manejo no campo e ela é contínua. Enquanto a gente tiver nosso plantio, a gente tem que realizar ela, tá? Mas antes da gente começar a falar sobre essa questão de plantas daninhas, a gente tem que entender, né, o que são de fato essas plantas daninhas. Tá? E qual é a diferença delas para as plantas de cobertura? Né? Primeiro de tudo, as plantas daninhas elas têm a capacidade de se adaptar em lugares diversos, tá? Sob os mais variados tipos de limitações de crescimento e desenvolvimento. Então, elas são muito rústicas, né? Resumindo, tá? E essa rusticidade faz com que elas obtenham com mais facilidade os recursos naturais necessários, tornando elas aí, esses recursos naturais necessários, água, luz e nutrientes, torna essas plantas grandes competidoras em meio às nossas culturas, em meio ao açaí, por exemplo. Tá? E muitas delas têm um comportamento de alelopatia, que a gente chama, tá? Que é a liberação de toxinas que penetram no solo e impedem o crescimento normal de outras plantas, incluindo a cultura. Então você já percebe que as plantas daninhas elas realmente prejudicam a nossa cultura, prejudicam as nossas plantas, tá? Já as plantas de cobertura, que também são conhecidas como adubos verdes, elas são utilizadas na agricultura para cobrir o solo, proporcionar diversos benefícios para o nosso solo, né? A proteção do solo contra processos erosivos e da lixiviação de nutrientes, controle de pragas e ervas daninhas, a cobertura, nossas plantas de cobertura ajudam a suprimir, né, essas ervas daninhas e também evitam a disseminação de pragas no nosso plantio. Elas proporcionam melhoramento do solo por conta da própria estrutura de raízes, muitas das vezes, dessas nossas plantas de cobertura, tá certo? Por conta também do manejo de roçagem, que faz com que elas tornem aí matéria orgânica para o nosso solo e liberem até nutrientes, tá? Elas são fontes de nutrientes, como eu acabei de falar, que elas podem liberar nutrientes a partir da sua decomposição. Algumas delas ajudam, inclusive, na fixação de nitrogênio no solo. Algumas delas, como leguminosas, têm essa capacidade, tá? E elas ajudam aí a resposta das culturas, tá? Principalmente em anos de estresses ambientais. Elas fazem aquela cobertura no solo que melhora as condições do solo, temperatura, por exemplo, retenção de umidade, diminui a evaporação e ajuda muito as nossas culturas a responderem bem mesmo em anos de estresse ambiental, por exemplo, anos de seca braba, né? Então, você já deu para perceber que as plantas de cobertura são muito desejáveis, tá? E para a cultura do açaí, como está falando de um plantio perene, uma cultura perene, um plantio que, quando a gente estabelecer nosso plantio ali, quando nós plantarmos nossas mudas, a gente não vai poder ficar gradeando e revolvendo a terra a todo momento. A gente tem que pensar em coberturas de solo também perenes. Por exemplo, as braquiárias, tá? O amendoim forrageiro, calopogônio, são alguns tipos de cobertura do solo, plantas de cobertura que são muito úteis e são perenes, tá? Então,
ajudam a gente nesse sentido, porque a gente não vai poder ficar fazendo um replantio delas. E muitas dessas plantas de cobertura, você acaba tendo que refazer o plantio delas anualmente ou periodicamente, tá? No caso, como a gente está falando de cultura perene, a gente tem que também trabalhar com plantas de cobertura perenes, beleza? Então, o nosso maior interesse, no final das contas, que você deve ter percebido, é eliminar as plantas daninhas, mas não eliminar as plantas de cobertura, né? Manter planta de cobertura. No entanto, eliminar 100% das plantas daninhas de um plantio de açaí, além de ser muito difícil e custoso, muitas vezes é desnecessário a eliminação 100%. Se você realizar bem o controle populacional e o desenvolvimento dessas plantas daninhas, evitar que elas passem do ponto, soltem muitas sementes, né, se desenvolvam excessivamente na sua área, você já vai evitar esse impacto aí negativo delas na sua cultura, tá certo? Para o caso que a gente está falando do açaí, certo? Então, para o caso das plantas daninhas, é interessante que a gente faça esse controle populacional e desenvolvimento. Se houver a possibilidade, houver recurso financeiro para, por exemplo, fazer realmente a eliminação completa das plantas daninhas, melhor ainda. Mas é como a gente fala, que é muito difícil isso aí, é muito custoso, tá? Então, o controle populacional e desenvolvimento dessas plantas já é muitas vezes suficiente para a gente garantir aí um plantio produtivo e lucrativo, tá? Então, como é que a gente pode fazer esse controle das plantas daninhas em nosso plantio de açaí? Primeiro, com as roçagens periódicas do plantio, certo? Além do controle de plantas daninhas, os restos de roçagem que ficam espalhados pelo solo ajudam na complementação da matéria orgânica, certo? A capina, também é possível você realizar a capina. Normalmente as capinas são realizadas, o que a gente chama de coroamento, né, que são realizadas naquele raio de 1 metro em torno da touceira. Você faz o coroamento com uma capina, tá? É muito interessante também, você consegue fazer uma boa eliminação, um bom controle das plantas daninhas dessa forma, ou com a utilização dos herbicidas. Mas a utilização dos herbicidas, pessoal, como já falei anteriormente para vocês em outras aulas, tem que ser feito com muito cuidado, muito critério, até porque tem pouquíssimos estudos sobre o impacto de herbicidas a longo prazo no cultivo do açaí, tá certo? Então, isso aqui tem que ser muito conservador na utilização dos herbicidas, beleza? Aqui é um exemplo de área do nosso plantio, que tem a cobertura de solo aqui, tá? É uma cobertura de solo que tem pasto e também tem algumas plantas daninhas, tá? A gente não faz o manejo de eliminação 100%, tá? E é um pasto que já tinha na nossa área, tá? Nós não plantamos esse pasto aqui, nós não mexemos em nada. Na verdade, era um pasto que já tinha, um pasto degradado. E tem algumas plantas daninhas, mas como é que a gente faz o controle disso tudo? Com as roçagens. Aqui a gente passou, vocês podem ver, o pasto, o capim aqui crescendo, e a gente vai lá e periodicamente passa, por exemplo, com um trator nas nossas entrelinhas aqui, nossos corredores, com o trator, e vocês podem perceber que fica bastante matéria seca, bastante biomassa depositada aqui sobre o nosso plantio, formando aí aquela cobertura morta, aumentando aí o percentual de matéria orgânica no nosso solo. Já vou até mostrar para vocês isso aí, tá? E aí a gente faz também a roçagem das linhas de plantio com roçadeiras, tá? E aí, no final das contas, quando a gente faz a nossa roçagem completa, você pode ver que a gente tem um controle total aqui na nossa área. Parece até que a gente dissecou aqui o nosso plantio, né? Fez uma aplicação de herbicida em toda a área. Mas na verdade não, na verdade isso aqui foi roçagem completa. Nós roçamos com trator as nossas entrelinhas e roçamos as linhas com roçadeiras, tomando bastante cuidado para não cortar as mangueiras, tá? E aí a gente ainda fez um trabalho extra aqui de puxar esses restos de roçagem aqui do meio para nossos coroamentos aqui no nosso açaizeiro. Vocês podem ver aqui que na base das nossas plantas tem tufos aqui de mato seco, ó, que a gente puxou desses restos de roçagem para as nossas touceiras aí, para poder melhorar tanto a retenção de umidade em torno da nossa touceira, que é onde tem maior concentração de raízes, tá? Como também para melhorar o solo em volta da nossa planta, tá? Então, isso aqui é o resultado final do nosso controle de roçagem que a gente faz periodicamente para a gente poder controlar o tamanho do capim, da cobertura de solo e também das plantas daninhas, certo? Aqui é um exemplo, pessoal, de como esse controle de você manter o seu solo coberto e periodicamente você fazer
as roçagens e manter essa complementação de matéria orgânica por conta desses restos de roçagem que vão se decompondo. Aqui, ó, a gente tem, no início de 2022, nós fizemos uma análise de solo no nosso plantio, no nosso terreno, quando nós fomos fazer nosso primeiro plantio, tá? E aí, vocês podem ver aqui os dados de matéria orgânica, né? O percentual de matéria orgânica na camada de 0 a 20, nós tínhamos 1% de matéria orgânica na camada de 0 a 20 e 0,7% na camada de 20 a 40. O conceito que já veio na nossa análise de solo anteriormente que nós fizemos é de que tá ruim esse percentual, tá? Então se percebe que é um percentual muito baixo mesmo. A gente volta um pouquinho naquela nossa introdução sobre a fertilidade do solo, né? E vocês vão ver que o ideal é a gente chegar próximo de 5%. A gente está muito abaixo disso. E aí, em 2023, nós refizemos nossa análise de solo, que não foi no início de 2023, tá? Eu coloquei aqui errado, foi final de 2023. Então, dá mais ou menos aí 2 anos de diferença, fazendo esse controle de roçagem da nossa cobertura do solo, tá? E adubações orgânicas que a gente faz também. Fazendo esse controle durante 2 anos, olha o avanço que nós tivemos nas camadas de 0 a 20 e na camada de 20 a 40. Nós praticamente, na camada de 0 a 20, nós mais que dobramos, e na camada de 20 a 40 nós triplicamos, mais que triplicamos esse percentual, fazendo esse controle de roçagens, tá? Sem o uso de herbicida. Isso aqui é muito interessante, isso aqui é fundamental para a nossa fertilidade do solo, certo? A gente praticamente não usa herbicida na nossa área, raramente quando nós precisamos fazer alguma manutenção, por exemplo, nas mangueiras de irrigação, tá? Mas tirando isso, a gente praticamente não usa, tá? Aqui é um exemplo do coroamento usando a capina. Vocês podem ver que está bem capinado aqui ao redor da nossa planta, naquela zona de coroamento que a gente chama, tá? Então, foi feita uma capina com a enxada, certo? Vocês podem ver que não tem cobertura ao redor, a cobertura está sempre a um raio mais ou menos de 1 metro. Essa capina tem que ser feita com muito cuidado, tá, pessoal? Porque as raízes do açaí, elas são superficiais, tá? Então, a capina tem que ser feita de forma bem superficial mesmo, não pode ser tão profunda, senão você começa a pegar as raízes do açaí e a longo prazo isso pode acabar prejudicando a sua planta, tá? Ainda mais quando a gente está falando de fase inicial, assim, de primeiros anos de plantio. Então a capina tem que ser bem superficial realmente, tá? E aqui é um exemplo da gente fazendo a roçagem com trator, mas as linhas nós fizemos a aplicação de herbicida, tá? As linhas elas foram passadas de herbicida para a gente poder fazer a manutenção das mangueiras de irrigação, tá? Então é assim que fica, ó, nosso mato aqui ao redor, nossa cobertura de solo aqui nas entrelinhas está 100%, mas o mato nas linhas que nós precisamos passar o herbicida para poder fazer a manutenção está completamente seco e praticamente eliminado, tá? E isso aqui, assim, tem que, como eu falei para vocês, tem que ser feito com bastante critério, tá, pessoal? Muito cuidado mesmo nessa utilização, não pode abusar para não prejudicar suas plantas a longo prazo, certo? Bom, então, entendido essa questão da roçagem e do controle, na verdade, de plantas daninhas, vamos falar sobre a etapa que eu acho que vai tomar a maior parte da aula de hoje, mas porque ela realmente é muito importante que a gente entenda, que é a remoção e ou seleção de perfilhos, tá? A gente já adiantou anteriormente que o bom manejo de perfilhos ele pode trazer inúmeras vantagens à cultura do açaí, tá? E o que acontece é que o manejo de perfilhos do açaí ele tem que ser realizado em etapas, tá? Durante os primeiros anos, até o açaizeiro mãe, que foi o que a gente plantou inicialmente, começar a produzir, a gente elimina todos os perfilhos, ou seja, a gente faz a remoção de perfilhos, tá? E a partir do momento que o açaizeiro mãe começa a produzir, a gente começa a fazer a seleção dos perfilhos que vão se desenvolver e a gente elimina os outros. Então por isso que existe essa diferença de nomenclatura, de remoção / seleção, certo? Então aqui a gente tem nossa planta mãe se desenvolvendo, vocês podem ver um perfilho saindo dela aqui na base dela,
né? A nossa planta mãe está longe de produzir ainda, está muito nova, é uma planta de aproximadamente aí 1 ano. Então a gente faz a remoção do total dos perfilhos nesse período, tá? Durante esses primeiros anos aí a gente faz essa remoção total até que ela comece a produzir, tá? Por quê? Por que a gente faz essa remoção durante esses primeiros anos? Porque é o seguinte, o perfilho naturalmente é uma nova planta e nesse primeiro momento ele está interligado com o sistema radicular da planta mãe. Então o que a planta mãe absorve de nutrientes são destinados ao perfilho. Então naturalmente isso vai frear um pouco o desenvolvimento da planta mãe, tá certo? E vai exigir que a gente adube mais, para que não fique faltando nutrientes para nossa planta mãe, que é a que teoricamente vai começar a produzir mais rapidamente, tá? Então isso aí faz com que a gente tenha uma situação um tanto que inviável, da gente não ter produção ainda e a gente ter que ter mais gastos financeiros com fertilizantes, com adubação, com irrigação, para poder sustentar isso aí. Então, o que acontece? A melhor estratégia nesse caso aqui é a gente remover os perfilhos durante os primeiros anos, tá certo? Que é para poder dar tempo da nossa planta começar a se desenvolver bem, se desenvolver mais rapidamente, não ter competição, não ter nada, nenhum desvio de nutrientes. Vai estar 100% voltado para a planta mãe, para ela começar a produzir. E aí sim, depois que ela está começando a produzir, aí a gente faz a seleção de perfilhos, porque aí nós já vamos ter produção para poder sustentar as próximas plantas que virem a surgir, tá? Então, essa eliminação é muito importante nessa fase inicial, tá? Então a gente faz a eliminação corretamente. Eu vou deixar aqui para vocês também, na sequência aqui das nossas aulas, os vídeos da gente fazendo a remoção desses perfilhos, tá bom? Para vocês verem como é que é feito. Existe uma técnica para você fazer isso. Não é interessante que você corte o seu perfilho de forma errada. Isso aí muitas vezes a pessoa até tem uma forma de você cortar corretamente, mas muitas pessoas erram e acabam não eliminando completamente o perfilho. E aí, se você não elimina completamente, a planta ainda vai continuar mandando nutrientes para ele, então você não vai ter aquele benefício da remoção, tá? Então existe uma técnica e eu vou deixar aqui na sequência de aulas para vocês verem como é que a gente faz essa remoção aí, beleza? Bom, agora depois que a gente passou da etapa de remoção, vamos para a etapa de seleção, tá? E como é que a gente faz, né? Vamos supor que a nossa planta agora ela já começou a produzir, nossa planta mãe começou a produzir e a gente vai começar agora a selecionar os perfis que são interessantes para a gente. Como é que a gente faz essa seleção dos perfis corretamente, tá? Primeira coisa é o seguinte, vamos inicialmente tomar como base aquela ideia de manter 3 perfilhos por touceira, que é o esquema tradicional. Então, o primeiro perfil, que a gente vai chamar de filha, o que a gente tem que analisar para poder fazer essa seleção dele corretamente? Basicamente, a posição do perfil, que ela deve estar projetada para fora da touceira, não para o centro dela, né, para fora, para evitar sombreamento. Então, a gente tem que selecionar aquele perfil que vai estar numa posição em que ele não vai aglomerar no meio das nossas duas plantas mãe, tá? Que vão estar inicialmente plantadas ali, certo? E o segundo perfil, que é a neta, ela deve-se a gente tem que analisar 2 pontos. A gente tem que analisar a posição do perfil, assim como no primeiro, tem que estar projetado para fora da nossa touceira, mas também tem que analisar se esse nosso perfil ele está sendo gerado da planta correta, para manter a lógica de mãe, filha e neta. Já vou explicar para vocês como é que funciona essa lógica de mãe, filha e neta. Mas a gente tem que analisar 2 pontos para o segundo perfil, a posição e de qual planta ele está sendo gerado. A gente já vai explicar isso aqui nos esquemas direitinho para vocês entenderem melhor, beleza? Então, aqui nós temos a nossa planta mãe, nós temos 2 plantas mãe na nossa touceira, essa aqui é uma planta mãe, essa aqui é uma outra planta mãe, tá? E esse aqui é um perfil já se desenvolvendo e bem desenvolvido, tá? Então, para vocês entenderem como é que vai ficando a dinâmica aqui. Nós temos um esquema aqui, por exemplo, de 3 plantas por touceira. Então, nós temos as 2 plantas-mãe produzindo, como vocês podem ver, e nós plantamos elas naquele esquema que eu falei para vocês na aula passada de plantar 2 mudas na nossa touceira. E aí, quando nós começarmos a produzir, a gente decidiu manter um perfil, tá? E esse perfil começou a...
Isso que você acabou de assistir é apenas um trechinho de uma das nossas aulas do nosso curso de plantio de açaí do zero, tá? E você pode estar agora interessado em assistir as aulas completas, assistir o curso completo. Como é que você vai fazer isso? Vou explicar para você agora que existem 3 formas de você ter acesso ao nosso curso completo, tá? A primeira delas é você entrar para o nosso clube de membros do canal, tá? Que lá você vai ter acesso às aulas completas desse curso, você vai ter acesso a um grupo no WhatsApp com os membros do canal, você vai ter acesso a outros cursos que a gente tem também lá, como por exemplo do Maracujá. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos para os membros, vídeos antecipados e todos os nossos e-books que a gente lança sobre as nossas culturas, tá? E o Clube de Membros ele vai funcionar para você como uma plataforma de streaming, como o Netflix, por exemplo. Enquanto você for assinante, você vai ter acesso a todo esse conteúdo do nosso Clube de Membros, certo? E agora, para você entrar no nosso Clube de Membros, para você escolher um plano e participar dele, o primeiro passo é você ir aqui embaixo, nos comentários, você clicar no primeiro link, que ele vai direcionar você para a tela de planos do nosso Clube de Membros, tá certo? E aí você vai escolher entre 2 planos, que é o primeiro plano é o Compadre da Fazenda, de R$19,99 por mês, que ele vai dar acesso a tudo aquilo que eu falei para vocês, menos os nossos e-books. E o Melhor Amigo da Fazenda, de R$39,99 por mês, vai dar acesso a tudo e os e-books, certo? Então, você vai lá, escolhe seus planos e você vai ter acesso aí às aulas completas desse nosso curso, tá? A segunda forma de você ter acesso ao nosso curso completo é você adquirir o curso separadamente na Kiwify, tá? Você faz o pagamento à vista ou parcelado sem taxa mensal, ou seja, um pagamento único ou parcelado via cartão, tá? Você tem acesso ao curso não mais pelo YouTube, mas pela plataforma da Kiwify, tá? E você vai ter o acesso aí, você comprou o curso é seu agora, vai ficar lá disponível para você, tá? E dentro da plataforma da Kiwify vão ter os e-books sobre açaí, somente os e-books sobre açaí vão estar disponíveis na plataforma, beleza? Para você adquirir o curso na Kiwify, você vai clicar agora nos comentários aqui e ir no segundo link, que é o link do curso completo na Kiwify. E ele já vai direcionar você para a tela de checkout, que você vai preencher seus dados, você vai dizer se você quer pagar no cartão, no boleto ou via Pix, e você vai ter as opções de parcelamento dele aqui, que você pode parcelar de até 12 vezes, beleza? Então essa é a segunda forma. E a terceira forma é você escanear esse QR Code e me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu envio para você um desses links. O que você achar melhor. Ou o link para você assinar os planos, né? Ou o link para você adquirir o curso na Kiwify. Porque você pode estar assistindo da sua TV, né? E você pode não ter acesso, né, aos comentários. Você pode não estar conseguindo clicar nos comentários. Então você escaneia esse QR Code aqui, tá? Que você vai falar diretamente comigo no WhatsApp e aí eu passo para você o link para você adquirir o curso ou acessar o nosso clube de membros. Show de bola? Bom, vamos ficando por aqui, a gente se vê na próxima aula e até lá!